eu dou aulas de literatura, de cinema, de cultura, em estudos portugueses, que é assim uma coisa muito grande, não é? Dou história do Brasil, de Portugal e de alguns países da África lusófona, portanto, a história do mundo de língua portuguesa, chamemos-lhe assim. E, portanto, foi muito fácil desde o princípio, enquadrando-me neste setor dos estudos portugueses, perceber que havia uma série de lacunas, sobretudo nessa construção dessa narrativa, que não incluíam outras vozes, ou de mulheres, ou de afro-portugueses, ou até mesmo de afro-brasileiros, ou pessoas das antigas colónias portuguesas, portanto, histórias vindas de outros lugares do mundo em português que interrompessem ou que pusessem em causa ou até que desafiassem essa narrativa dominante da forma como a história de Portugal e a história da literatura portuguesa, etc., são contadas, e foi precisamente através dessa prática de dar aulas e de escolher currículos e de ser confrontada com isso regularmente que me tornei também muito mais consciente daquilo que eu gostava de passar aos meus alunos e também aquilo que os meus alunos gostariam de debater. Por exemplo, um caso muito específico que eu dou sempre como exemplo foi precisamente uma aluna há uns anos, de segundo ano, que me disse que o meu currículo era demasiado branco, e eu disse-lhe, então, mas então porquê que achas isto? Porque estamos a falar de literatura africana, e porquê que o Miyakoto é branco, não é? E porquê que o Pepe Tela é branco? E porquê que de repente muitos destes autores, e o Luandino é branco, então de repente, claro que há um contexto que explicamos porque é que essas pessoas são brancas, apesar de também serem africanas, não é? Portanto, não é só do género, não há só negros em África e não há só brancos na Europa, é tudo muito mais complexo, mas é interessante que ela me confrontou dessa forma. Eu acho que há um adormecimento mediático relativamente à crise de refugiados, que é o mesmo adormecimento mediático, se calhar, que nós temos relativamente a conflitos armados, sobretudo violentos, por exemplo no Médio Oriente. Acho que há uma banalização, digamos assim, não só da guerra, mas da migração, enfim, todos aqueles casos agora recentes de Moria, ou aqueles casos recentes da Hungria e da Bulgária e da Grécia, etc. Portanto, todos esses casos, quer dizer, que de vez em quando vêm em picos de notícias, digamos assim, são facilmente engolidos pela voracidade da mediática. O confronto mediático entre o bem e o mal é sempre feito de forma tão manicaísta que se torna absolutamente impossível. Lá está, ligando um pouco porque é que a Joana foi ouvir o outro lado, ou porque é que a Joana foi fazer uma coisa básica, precisamente porque é facílimo aos jornalistas assumirem que estão num papel de justiceiro social e assumirem uma posição que é afeta ao Estado, ao direito e à polícia. E, portanto, só nos últimos anos, e isto de certa maneira é análoga à questão da violência policial nos Estados Unidos com os vídeos, não é? Portanto, ou seja, isto é uma coisa recente, antes não havia propriamente vídeos de tudo e vídeos das próprias câmaras das polícias, não é? Portanto, sempre houve violência policial, não havia era vídeos, a gente não via. E, portanto, agora também, mesmo com a questão das pessoas poderem filmar, com os telemóveis, etc, etc, de repente, aquilo que há é um contraditório a nu portanto, o mal, chamemos-lhe assim, tem a sua própria câmara, não é? E os mídias continuam na mesma narrativa do bem contra o mal, completamente manicaísta e completamente, por exemplo, quando há rusgas ou quando há qualquer questão em algum sítio, os jornalistas vão sempre junto com a polícia, né? Portanto vão ser quase embedded com as forças policiais. E obviamente não estamos aqui a dizer que, obviamente, se há momentos de violência e momentos de tensão, que os jornalistas devem ir para lá, de peito aberto às balas, etc. Não é nada disso que se está a falar. Mas aquilo que há nessa espetacularização é que há um esvaziamento do outro lado e, portanto, nunca se sabe o que é que está a acontecer do outro lado, não é? Portanto, e lá está, e do outro lado há sempre criminosos, há sempre selvagens e normalmente são todos racializados, não é? Portanto, há ali um lado essencialista nesta leitura que eu acho que se tem acentuado nos últimos anos de uma forma bastante espetacularizante, bastante tabloidiana e que isso agrava, não é? Isso agrava o confronto, agrava até a própria... é quase como uma reação até à própria luta e à própria visibilidade da luta.
porque de certa maneira ela existe como reação, não é? Existe como, então agora vocês têm muito espaço mediático para pedir as vossas reivindicações, então agora nós vamos mostrar o nosso músculo, não é? E portanto os jornalistas gostam muito disso, os jornalistas gostam muito de polícias armadas até aos dentes e homens fardados a entrar por casas adentro, etc, etc, não é? Há aquele lado muito da reality TV que as televisões gostam, sobretudo as televisões, e portanto eu acho que isso nos últimos anos tem acentuado